Ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo essa live. Hoje a gente vai bater um papo com a atriz Lilia Blanc. Aê! Oi, Ai, aê. Deixa eu onde só é que- desativar os comentários para não ficar aqui no seu rosto e Tá depois a gente bom. ativa perguntas. Pronto. Agora sim. Boa noite, Lilia. Oi, Tudo boa bem? noite. Obrigado. Obrigada por me convidar, viu? Prazer estar aqui falando para os teus amigos, para você. Eu fico super feliz. A ideia do curso Verdade em Cena é da gente mesmo poder dar dicas aí para atores que estão começando, que estão chegando aí no mercado de trabalho. E eu achei ótimo você topar esse bate-papo por vários motivos. Um, que eu fui descobrir que você começou mais tarde a trabalhar como atriz, isso é uma das perguntas que eu escuto muito, se tem idade para ser ator, atriz, enfim, e porque você trabalha muito com o público jovem. Eu queria começar por aí. Como que foi para você começar a sua carreira já mais jovem? Se você já desejava ser atriz, como é que foi essa mudança aos 40 anos, eu acho, né? Me fala um É. pouquinho disso. Então, na verdade, a minha brincadeira de criança era sempre essa, né? Brincava de casinha. A minha casinha que meu pai construiu para mim no fundo do quintal tinha uma janelinha. Então, a cortininha era a cortina do teatro. Eu arrancava as cabeças das bonecas, enfiava o dedo e fazia teatro. Aí eu chamava as crianças do vizinho, aí eu fazia o texto, eu fazia o figurino, e era o papel principal, tudo, né? Fazia tudo. E a gente se divertia assim. E eu ia à colônia de férias, campos de estudos que eles chamavam na época, né? Aí sempre participava de teatrinho e de jornal e de brincadeira, era sempre comigo, né? E acabei me formando professora, mas assim, por coisas da vida mesmo, porque eu achava que era tão bom ser atriz, que não podia ser profissão. Não podia Sim. ser uma coisa para trabalhar e ganhar dinheiro, entendeu? É engraçado esse pensamento, né? E aí eu acabei me formando professora, casei, tive meus filhos. E essa história dos 40 anos foi assim, um dia eu tinha feito 40 anos naquele ano. E era um final de férias de julho, eu estava com uma revista na mão e uma nota pequenininha assim dizia que a Lélia Abramo começou a fazer teatro aos 40 anos. Eu pensei, eu pensei agora ou nunca. Então eu procurei, falei, deixa eu ver que escola de teatro, eu preciso fazer uma escola de teatro, não é assim, né? E eu vi que o Célia Helena estava com inscrições. Aí eu liguei, ela disse, olha, amanhã é o último dia para se inscrever. Aí eu não tive dúvida, saí correndo, reuni toda a papelada. Imagina aquelas coisas que eu tinha de trocentos anos atrás, eu nem sabia mais onde estava, né? Reuni aquela papelada, fui lá e me inscrevi. E não falei nada para ninguém na família, nem para os meus filhos, nem para o meu marido. Aí, ah, fiz o teste, tudo, e fiz com a Célia mesmo, com a Célia, com a Lígia, né? E aí eles falaram, passou. Então, como eu tinha passado, eu avisei, simplesmente comuniquei. Estou matriculada numa escola de teatro. Bom, meu marido ficou 2 semanas sem falar comigo, foi a primeira vez que aconteceu, né? É, depois ele ficou meu fã, né? Mas Mas é engraçado porque havia uma ansiedade, mesmo nas aulas, uma ansiedade muito grande, porque eu queria recuperar todo o tempo perdido, né? sim, mas essas histórias são legais, assim. O Wagner Moura conta que quando ele era jornalista, ele estava indo para um congresso de jornalismo, saindo lá de Salvador, mas que no dia desse congresso ele tinha um teste para uma peça de teatro, que eu não lembro o nome da peça, e que ele entrou dentro do ônibus e falava, meu Deus do céu, eu tô indo, né, para esse congresso de jornalismo, mas estou deixando o teatro de lado, que é o que O eu que eu estou quero. fazendo aqui, né? Estou fazendo aqui? E aí essa dúvida que às vezes são chaves que viram na nossa cabeça em algum momento e muda, né, o destino da nossa trajetória. Ele falou que naquele momento ele tirou o crachá, entregou para o amigo e falou, vai que é tua, desceu e foi correndo fazer o Olha, teste. E ali falou, cara, isso é o que eu vou fazer. Mas eu achei muito legal você contando isso e que quero seguir te perguntando, porque eu tenho uma amiga muito próxima também, chama Régia Faria, que ela é de um grupo de teatro em Belo Horizonte, eu sou mineiro, e que hoje ela está com um filme indicado ao Oscar, chamado Marte, na olha, verdade, o brasileiro representante ao Oscar. E ela também tomou a decisão de ser atriz
aos 40 anos. Olha, tá Ela vendo? nunca tinha sido atriz antes. E eu achei legal quando eu descobri isso seu, para todo mundo que está aí vendo a gente, porque não só nas escolas que eu dou aula aqui em São Paulo, mas no meu curso online, sempre as pessoas me perguntam, tem idade para ser ator? E poder olhar, principalmente hoje, para você que está aqui fazendo uma novela de sucesso, com uma carreira que começou depois dos 40, faz a gente perceber que não tem idade, né? Se você deseja isso, tem que seguir seu sonho, né? É. E papel sempre tem, né? Papel tem para todas as idades. Essa é a grande vantagem do ator. Você trabalha do começo ao fim, né? Até o fim da sua vida, porque tem papel e papéis maravilhosos, né? Para pessoas de mais idade. Sim. É. Aí, uma No teatro você curiosidade, pode assim, até, no teatro você pode até enganar, né? A tua sim. idade e tal, mas na televisão não. É, e não tem, é isso que você falou, não tem idade, né? Sempre vai ter um personagem, ou se você é jovem, adolescente, criança, pai de família, vô, sempre tem um personagem para você exercer e trabalhar. É. Isso é importante. Então, deixa eu te perguntar agora uma coisa, já pensando em ajudar os alunos aqui do Verdade em Cena. Eu sempre tento conduzir, começar as entrevistas, ou esse nosso bate-papo, mas eu achei legal te perguntar isso da idade, mas geralmente a primeira pergunta que eu começo é, se você então pudesse voltar lá atrás para essa sua atriz que está começando, e como dica, não só para aquela atriz que estava começando, mas para quem está aqui começando, o que, que você acha que é importante hoje, olhando para a sua carreira, que talvez se você tivesse feito isso quando começou, te ajudaria um pouco sei lá, evitar alguns erros ou fragilidades que muitas vezes a gente está começando e não sabe muito por onde caminhar, e que a experiência olhando para trás faz a gente, sei lá, ter um norte, um caminho para seguir. É, eu acho que foi o que eu falei antes, um pouco que me atrapalhou, foi essa ansiedade, sabe? Essa ansiedade de Sim, querer vencer o tempo e recuperar o tempo que parecia perdido. Na verdade, o tempo nunca é perdido, porque tudo que você tem de passado e de experiências, você traz para o teu personagem, você acrescenta, né? Eu tenho uma experiência que um jovem, por exemplo, não tem. Eu, né, fazendo um papel, eu vejo que às vezes a pessoa erra por querer fazer uma coisa que não passou pela vida dela, ela não teve essa experiência. sim. Ela pode estudar e tudo, mas é diferente, né? E comigo, na minha primeira novela, eu lembro assim, tudo bem, eu era um menino ali com 22 anos chegando, e minha primeira novela foi em 2006. E eu tinha comigo ali no set gravando Lucinha Lins, Jussara Freire, Celso Tirré. E isso, por ser pessoas que eu admirava e respeitava, me gerou, pela inexperiência e também por estar começando, uma ansiedade, um medo de errar. E às vezes é um pouco nesse lugar que eu queria entender também. Como que é para você, atriz, que se transformou em atriz aos 40 anos, tá numa novela de sucesso e, apesar de ter uma experiência de vida, igual você falou, era uma atriz começando a dar os primeiros passos dentro de um set, de uma novela, enfim. Isso te gerou algum tipo de fragilidade? Como é que foi esse processo de migrar? Tipo, começou a atriz aos 40 e entrar no set de televisão. Como é que foi isso? Na verdade, eu demorei um pouco mais para entrar na televisão. Eu tenho uma carreira mais estabelecida no teatro, Sim. né? Então, o que aconteceu foi aquela coisa de, por exemplo, fazendo testes para comercial. Não, eu sempre ouvi assim, não seja tão teatral. Então, você precisa aprender a lidar com a câmera, porque a câmera registra uma piscada de olho, uma levantada de sobrancelha, né? É isso. Meus Mas alunos querem me matar por isso. Meus alunos, eles, tá vendo? É até legal você falar, porque eu falo, olha essa sobrancelha. E é claramente uma das coisas que parece bobeira, mas as pessoas falam muito, né, no mercado de trabalho. você precisa fazer tudo com mais delicadeza. No teatro você tem gestos grandes e você tem que alcançar lá a última pessoa na plateia, aquele velhinho surdo que a gente fala, né? Sim. Mas eu não tive essa sensação, é muito pelo contrário, eu acho que as crianças sempre vêm, os mais novos sempre vêm dizer para mim, obrigado, eu aprendi com você, sabe, porque eu trouxe já uma bagagem teatral, né, então eu acho que isso, Uma carreira, né? eu acho que isso faz toda a diferença, né. Sim. E aí, me responde então você, por exemplo, você vem de duas novelas onde não só o público, mas um elenco muito, muito jovem, né? Ou começando, eu acho, crianças, adolescentes ali. E você desse outro lado, olhando, você percebe alguma fragilidade
que você fala, putz, eu poderia falar para quem está aqui começando, se for fazer o primeiro trabalho, isso ou aquilo pode atrapalhar? Coisas, por exemplo, eu tenho alunos nas escolas que às vezes não fazem os exercícios, você deixa lá um dever de casa, aí chega na semana seguinte e não faz. Se isso acontece de ator chegar com o texto decorado, ou às vezes tem uma dispersão ali pela idade, que tira um pouco desse foco, como é que é esse processo? Na verdade, assim, as crianças eram super responsáveis em decorar o texto, melhor que a gente, sabe? Às vezes as pessoas de mais velhas, os atores mais experientes, sei lá, o texto, sabe? Eu acho que não, eu acho que é trabalho como qualquer outro, e só o trabalho constante que vai fazer com que você tenha essa desenvoltura, não adianta, é suor, né? É trabalho. E O que eu sinto que... também, né? Hã? A rotina de gravação também não é fácil, né? Não é fácil. As crianças estudam de manhã, vêm voando na hora do almoço, decorando no carro para poder fazer. Então, não era fácil. E eles exigem, isso é muito legal do SBT, que as crianças tenham notas boas. Ela não pode ir mal na escola. Se for mal na escola, ela é eliminada. A criança tem que continuar estudando, né? E elas são muito responsáveis, sabe? Foi uma novela excelente em nível assim de amizade. A gente ficou 5 anos trabalhando, né? Juntos. E não houve um quebra-pau, assim, uma puxada de tapete. Muito pelo contrário. Eram pessoas que se ajudavam. O que eu sinto, às vezes, dos jovens que não têm um pouco mais de preparo é falar atrapalhar. A gente não entende o que eles falam, entendeu? E eu acho que isso é importante trabalhar né? Essa dicção, né? Essa projeção. A dicção às vezes é péssima. Então, meu marido que assiste a novela comigo fala, o que ele falou? Isso não pode, né? Não pode acontecer. Isso é muito legal. Agora, você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Você viveu um processo também que a novela, você falou 5 anos, mas a novela teve um período e as crianças cresceram, e aí agora tanto que chama Poliana Moça. Como que foi esse processo? Houve uma pausa, imagino, mas como que é essa construção dessa personagem que de uma certa forma é a mesma, para você revisitá-la, construir de novo? Como é que foi esse processo como atriz? Que eu fiquei curioso. O que eu gosto muito de fazer quando a gente está com uma peça em cartaz e depois de anos volta outra vez, você percebe que você enxerga o texto e o personagem de uma maneira completamente diferente. É o que eu brinco com o Garolli. A gente fazia uma peça há muito tempo, a gente fez Moça em Estado de Sítio há muito tempo. E cada vez que a gente voltava, a gente descobria coisas novas. Era engraçado isso, né? E era gostoso essa descoberta. Aqui a gente teve um período, realmente, não era para ter parado tanto tempo. Nós paramos por causa da pandemia, né? Então nós paramos bastante tempo. Quando as crianças voltaram, eles estavam moços já, porque passaram foi essa fase de transição da criança para adolescente, né? Sim. E nós nos deparamos, de repente, com gente maior que a gente já, né? Mais alta que a gente. E a minha transição, eles brincaram muito com isso, que a Dona Branca voltou casada, ou seja, ela estava mais feliz, realizada na vida, e isso foi bárbaro da novela proporcionar isso, porque muita gente vinha falar comigo e dizia assim, olha, agora a minha avó está feliz porque ela viu na novela que é possível viver um amor na terceira idade, porque a família não permitia, porque achava ridículo, porque... Sabe? Então a gente tem esses retornos muito bacanas, mas me perdi enfim. Me perdi. Mas é meio isso mesmo, tá? Então, assim, como é que foi de uma transição de uma novela para outra? Então, como ela estava se sentindo mais jovens, a gente tinha experiência de fazer outras coisas, né? Tirolesa, andamos de caiaque, sabe? Então foi isso, ela voltou com mais energia, digamos assim, né? Ela era muito ranzinza, não abria nem a janela para entrar a luz do sol. E aqui, eu achei muito curioso, porque uma das questões que eu abordo muito com os meus alunos, eles sempre me perguntam como entrar no mercado de trabalho, como aquele ator que está começando a carreira,
entra para o mercado de trabalho. E eu falo para eles que, assim, na minha época, quando eu comecei, não existia, por exemplo, as plataformas online, essa forma hoje do digital, e eu ia nas peças de teatro e conversava com o produtor no final do espetáculo, poxa, eu queria te mandar um material. Era até aquelas fitas VHS, enfim. E uma das Nossa, coisas que eu... mandei muito também. Isso, sei lá, eu fui para o Rio em 2003, eu estava com 18 para 19, eu estou com 40 hoje. Mas o que eu falo para os meus alunos é que com o crescimento hoje do online, existem várias formas de você começar. Igual, por exemplo, meu canal Verdade em Cena para alunos. E aí eu vi que você tem um canal e eu achei isso muito legal de você também aproveitar não só esse público jovem, como você foi para o YouTube, e é uma forma também de você expandir um pouco o seu trabalho. E como que foi para você, então, dando a dica para quem está começando e fica, eu não sei por onde começar, eu falo, gente, vai para o YouTube, posta lá seus conteúdos, cria uma forma das pessoas te descobrirem. Como é que você olha hoje esse crescimento da internet e migrar para o YouTube? Como foi esse processo para você? A internet proporcionou essa coisa boa para a gente, né? Inclusive, eu trabalhei bastante na pandemia mesmo, graças à internet. Nós fizemos peças online, muita leitura, né? Mas eu acho assim, o jovem, se ele tem vontade mesmo de fazer, pega um texto, lê e convida um amigo, vamos fazer alguma coisa. E realmente você pode hoje em dia mandar tudo online, né, para as agências e tudo, para as pessoas, né? E o YouTube, eu acho, existe um canal, eu até fiz uma live com ele, do Sérgio Barreto, chamado Projeto Ator, que inclusive quem estiver vendo, vai lá no YouTube, conhece o canal dele. É o maior canal, eu acho, de dicas para atores. Ele tem mais de 100 mil seguidores. E ele começou sozinho, de Curitiba, fazendo no quarto, de uma forma bem mambembe, assim, começando mesmo, sem muitos recursos. E o canal hoje cresceu, explodiu, está super conhecido. Então, eu acho que isso que você falou é importante e é uma dica para quem está começando. Muitas vezes, a gente nesse início depende muito ou acha que a gente precisa muito da validação do outro, né? A gente espera que o outro goste daquilo que a gente está fazendo, que a gente se aprove. E essa forma, talvez, da internet hoje te permite sair de um lugar de espera e se colocar no mercado de trabalho. Então, vendo o seu canal, quando eu comecei o meu com pouco, o seu canal já está super grande, eu acho que essa dica é legal deixar aqui para quem está começando. Vá para a internet, busque uma forma de mostrar o seu trabalho, né? E hoje você tem essa facilidade de gravar no celular, você não precisa nem de um equipamento, né? Por exemplo, nós estamos fazendo uma live com toda a tecnologia numa coisa que antigamente seria impossível, né? Você não está pagando nada por isso, né? Você não precisa gastar dinheiro para isso, né? Você pode pegar um monólogo ou alguma cena com duas pessoas, gravar com teu amigo. Você pode gravar, inclusive, à distância. Né? Dá para fazer curta, enfim, fazer várias coisas. Que é só... A Mônica Martelli fala isso uma vez, ela estava super triste, que eu acho que ela não tinha sido aprovada num teste, estava mal. E a mãe dela falou, minha filha, mas ninguém é obrigado a saber que você é boa. Pega um caixote, vai para a praça, faz alguma coisa, abre as suas portas. E eu acho que hoje a gente tem um poder a mais por causa desse crescimento do digital, de você abrir portas ou se colocar no mercado de trabalho, que pelo menos quando eu comecei não tinha, era muito mais difícil você ter acesso aos testes, enfim, a entrar no mercado de trabalho. Para mim também, né? Eu também mandei muito vídeo, fiz muito teste, e as pessoas não se conformam em levar não. A gente precisa acostumar a levar não. Eu levei muito não. Como é que foi esse processo? Porque eu também levei não. É uma coisa boa da gente falar para quem está começando. Porque para a gente ganhar o primeiro sim, vem depois de muito não. Como é que foi esse processo até o seu primeiro sim, assim, de um trabalho? É difícil, porque você sempre acha que você vai levar um sim, né? É difícil se acostumar com essa frustração. Eu nem sei o que eu posso falar para a pessoa não ficar frustrada, mas é insistir. Mas você sabe que se você levar o sim fácil, você não luta, sabe? Eu acho que não, talvez te incentive mais a procurar ser melhor e a procurar fazer outras coisas. Sim, eu concordo. Eu lembro que quando eu estava no Rio, moleque, assim, com 16 para 17, correndo atrás, deu tipo muito errado. Eu fiquei um ano no Rio, meu Deus, não acontecia nada.
mas a cada não ou a cada dificuldade que aparecia, ao invés de me fragilizar e desistir e voltar para Belo Horizonte, aquilo meio que me dava uma força para superar essas barreiras e, tipo, cada não me fazia ficar mais forte, sabe? Eu vou mostrar que eu sei fazer, né? Vou mostrar. Até conseguir, eu acho que o primeiro sim é uma soma, uma consequência desse aprendizado, não só como ator que você está evoluindo, mas desse processo do mercado te absorver, de você estar entendendo que está chegando num ambiente novo. Eu acho que isso é um processo, né? É gradativo, cronológico, assim. Mas, Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de eu abrir aqui as perguntas, que eu estou vendo que tem muita gente mandando mensagem, você deve estar cheio de perguntas já. Só para a gente fechar um pouco aqui, nós dois, e partir para as perguntas e respostas para as pessoas que te seguem, se você pudesse, assim, deixar como dica para quem está começando, já está aí no mercado de trabalho começando, e desejando os primeiros trabalhos, enfim, como é que que dica você daria para essas pessoas, para esses atores iniciantes? É o que eu sempre falo, não é só estudar, leia tudo que você puder, né? Leia. A minha mãe, ela era um rato de leitura, ela lia até, antigamente a banana vinha embrulhada em jornal, então a gente brincava que ela lia até o jornal e vinha a banana embrulhada, né? Mas leia tudo que você puder. E se puder, frequente cinema, teatro, exposições, o balé, tudo que puder te acrescentar, né? Eu acho que ler muito e ler em voz alta, pega trechos, leia e tente entender o que está escrito ali, não é ler, né? Tentar E ter entender. até a curiosidade de se aprofundar um pouco nesse mercado, principalmente no início, né? Porque a gente acha que a nossa evolução ela veio a partir do primeiro trabalho. E não, o primeiro trabalho é uma consequência dessa evolução. E existem várias formas da gente evoluir, né? Lendo, indo assistir uma peça, procurando fazer parte de roda onde são discutidos temas da cultura, participando de grupos. E eu acho isso importante que você falou mesmo. Se eu pudesse somar aqui, dar uma dica para quem está aí na sua audiência vendo, o que eu faço muito pensando no cinema e na TV, eu pego aquele ator que eu gosto muito, sei lá, de americano, nacional, enfim, e tento assistir a filmografia dele, dos primeiros trabalhos até hoje, e percebo a evolução daquele ator, para entender que a fragilidade que ele tinha no início de carreira é diferente hoje, simplesmente pela prática, por estar trabalhando. E isso também te dá um norte de entendimento, que às vezes quando a gente está começando, é normal a gente ter essas pequenas fragilidades, erros e acertos, porque é uma profissão nova que a gente está começando a subir os primeiros degraus, né? Às vezes a gente entra já com aquela ansiedade de querer ser bom, de fazer a melhor cena, o melhor trabalho, e não é assim. Isso é importante, esse medo de errar. Não tenha medo de errar, né? Eu acho que o trabalho de grupo é muito importante também, né? Você tem um grupo que possa fazer teatro, vamos ler peças, vamos tentar levantar uma peça. Acho que isso é muito importante, né? De você ter um grupo e tentar fazer de tudo um pouco nesse grupo, né? E você falou é legal, é uma das falhas que eu olho para o meu ator hoje e percebo, fazer de tudo um pouco. Se eu pudesse voltar um pouco no tempo, eu acho que uma das coisas que eu focaria, principalmente para quem está começando, é legal falar isso, eu teria feito uma aula de canto, uma aula de sapateado. Hoje em São Paulo, com os musicais aí, eu teria muito mais oportunidades como ator. Então, se você que está aí nesse momento começando, talvez não só a sua carreira de ator, mas abra leques de possibilidades para você trabalhar mais. Né? Exatamente, é muito importante. Acrescentar na tua carreira é muito importante. Isso é muito legal. Eu acho, e mesmo que você não se torne um cantor, não se torne um dançarino, não tem importância. Isso te acrescenta para qualquer personagem. Sim, né? exatamente. O personagem tem que ser leve, o personagem tem que ser mais pesado, essa coisa corporal, essa coisa vocal, importa muito, né? Faz toda a diferença no personagem. E é um ganho para o seu ator, né? Que você falou, mesmo que você não se torne um cantor, às vezes vai aparecer um personagem que aquilo já vai te acrescentar muito, você vai estar muito mais bem preparado para o seu próximo trabalho, enfim. E justamente o que me atrai muito na carreira é poder aprender sempre coisas novas. Né? Porque os personagens te propiciam isso, que você
sei lá, amanhã você faz um médico, e aí você aprende algumas coisas, e isso vai te acrescentando na vida, né? É muito, muito gostoso isso. Esse novo, né, quando a gente sai da área de conforto, tudo que é novo que te acrescenta é importante. Você falou isso, eu lembrei, eu estava assistindo uma entrevista que o Lázaro Ramos, naquele programa dele Espelho, estava entrevistando a Fernanda Montenegro. E aí ele perguntou isso para ela, falou, Dona Fernanda, mas a senhora já conquistou tanta coisa como atriz, o que te leva hoje a sair de casa para fazer um filme, fazer uma série? E ela falou, quando eu leio algo e acho que eu não dou conta, aquilo me leva para um lugar fora da minha área de conforto e aí me interessa estar como atriz. Né? É um desafio, né? É o desafio. Sim. Porque ficar só naquilo que você sabe, no conforto, não tem essa graça do desafio. Fica se repetindo, né? É fácil, a gente procurar trabalhar na área do conforto é sempre fácil. Bom, dito isso, eu vou abrir aqui para as perguntas para quem está te assistindo essa live, porque eu imagino. Deixa eu ativar aqui as perguntas e os comentários, porque tem muita gente mandando mensagem aqui. Deixa eu ver essa daqui. Ó. Vamos ver. As pessoas estão entrando aqui, mandando, agora estão liberadas. Então, ó, estamos aqui com as mensagens. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Lília ou falar sobre a novela. Esse público jovem, Lília, ele é muito fiel, né? Eu vejo que figurinhas, como é que é essa abordagem na rua? Ó, tô mandando beijos para você, adoro você. Eu adoro essa abordagem, mas você sabe que não é só o público jovem, eu tenho muita gente de mais idade que assiste a novela e que se identifica com esse personagem. E às vezes vem me agradecer porque aprendeu a mexer no computador, porque a Dona Branca começou a mexer no computador, entendeu? Essas coisas, é muito público mais velho também que assiste a novela. Isso é muito massa. Ó, muita gente mandando beijo aqui. Beijo pra vocês também. Se a novela acabou... A novela acabou? Não. Nós acabamos de gravar essa semana agora passou. Mas a novela vai até abril do ano que vem. Porque eles já estão começando com os testes. Aliás, já terminaram os testes e já estão começando a preparar o elenco novo para outra novela. Para outra novela, tá. Deixa eu ver aqui se eu acho muito... Manda beijo para Isabelle. Manda beijo para todo mundo que você estiver vendo aí. Pode beijo para todo mundo. Ó, estão te mandando beijo, eu sou sua fã, adoro a novela. Delícia isso. Se você já tem um outro trabalho, se você vai fazer alguma coisa depois da novela... Projetos de teatro a gente sempre tem, a gente depende dos prêmios, depende sempre do dinheiro, que infelizmente é assim. Mas por enquanto não tem um projeto de novela, vamos ver o que vai rolar para o ano que vem, porque agora no final do ano é difícil acontecer alguma coisa, né? Vamos ver se o SBT tem isso, até é legal para as pessoas que estão começando, pelo menos antes tinha. Quando você termina o contrato e a novela ainda está no ar, é muito difícil também você, por exemplo, ir para uma outra emissora. Eu não sei se isso existe ainda, que está acontecendo no mercado. Tem alguma coisa, por exemplo, você só pode ir para uma outra televisão depois da novela ou não? Não, nada disso foi falado, não. Sim. Não, acredito que eles não vão deixar a gente não trabalhar porque a novela está no ar, né? Tá, entendi. Ó, uma pergunta aqui que eu acho que a gente até falou um pouco, mas é legal também, é a Luísa que está perguntando. É muito difícil fazer novela e ser contratada? É difícil ser contratada, né? A novela é difícil ser contratada, porque, na verdade, você concorre com muita gente que é mais ou menos a mesma idade, o mesmo nível, né? Então, depende também um pouco do pessoal, dessa empatia que você tem com o pessoal que faz a seleção de elenco, né? Essa serve mais para esse papel, ou serve mais para outro papel. E os contratos são por obra, você não é contratada pelo SBT, você é contratada para fazer aquela novela. Né? Então você não... Trabalho, a gente está desempregado. Né? Agora desempregado. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. É engraçado, muita gente mandando beijo, ó, adoro o seu trabalho, adoro o seu trabalho, oi, beijo. Gente, ó, beijo para todo mundo, tá?
Bom, então eu vou fazer o seguinte, Lília, quero te agradecer muito, um bate-papo Ah, rápido para falar é. da produção e vou acompanhar, espero que eu possa te encontrar novamente, fazer uma outra live em outro momento, mas quero te agradecer muito por ter topado bater esse papo Imagina, da quem sabe a gente produção. trabalhe junto algum dia, né? Essa é uma grande vantagem da nossa profissão, porque acaba um trabalho e a gente se sente mesmo arrancada, assim, porque você trabalha 5 anos junto com as pessoas e aí se sente um vazio, né? A gente se fala, tudo bem, mas acaba acontecendo depois de um tempo de você encontrar um de um grupo, outro do outro, num outro trabalho, e isso é gostoso de novo, né? De E a acontecer. gravação, ela tem uma coisa, porque a novela é de segunda a sábado, então tem momentos, você ficou 5 anos gravando, né, dentro desse projeto, que você fica mais tempo com essas pessoas do que com a sua família Claro, propriamente né? dita, assim. É. Às vezes você chega no estúdio 9 horas da manhã e vai sair às 8 da noite, né? Sim. É, Isso é realmente legal, é é isso, né? engraçado, porque o afeto fica tão grande que você pode ficar um tempo sem encontrar, mas quando encontra parece que, sei lá, que se viu ontem, né? Porque quando eu fiz o Carrossel, por exemplo, eram crianças pequenas, hoje em dia são todos adultos, né? E eu Sim. lembro das crianças vinham, ai, vovó, aí eu fazia o papel da avó de um deles, vinha assim como se fosse mesmo um neto, né? E hoje em dia a gente se encontra até hoje, várias pessoas que eu fiz ou leitura, ou espetáculo, então você acaba sendo a avó, a tia ou a mãe, você continua sendo aquela pessoa que carinhosa para eles, né? É Sim. assim mesmo, né? É É muito gostoso legal. o reencontro, né? E eu espero mesmo, assim, a gente se esbarrar já já no set e trabalhar junto. Eu fico torcendo muito, eu falo isso, eu fico muito esperançoso de um dia também encontrar com um aluno, sabe? Do meu Ah, curso, lógico. assim. Ia É. ser muito legal. Então, eu espero muito que a gente trabalhe. Quem está aqui vendo a gente, que comece a sua carreira, ou que siga na sua carreira, entenda que vai ter dificuldades, não vai ser fácil, mas o fato de você seguir a longo prazo vai fazer toda a diferença e às vezes o não de hoje vai virar o sim lá na frente e vai fazer todo sentido, né? Insista, né? Insista. Se você gosta, se você quer, se isso faz parte de você, você sente que você precisa disso, insista, vá atrás e tente, tente, tente. É isso. Lília, muito obrigado Imagina, pelo obrigada a tempo, por essa vocês. dica. E Um até beijo já já. grande para todo mundo aí. Fiquem Gente, bem. um beijo para todo mundo que esteve aqui. Muito obrigado. E é isso, Lília. Muito obrigado. Foi um prazerzão. Obrigada, obrigada, Bater esse viu? papo. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uhum.